É, boa noite, vamos começar mais uma Sextas com Letras, dessa vez com Zulmira, que é uma leitora excelente, elegantíssima, escolhe uns textos maravilhosos. A Zulmira mora em Brasília, é bióloga, trabalhou no magistério e pesquisa, professora da UNB e deu aula em colégio também, Zulmira? Acho que é a UNB mais, né? Também comecei no colégio, depois fui para a universidade. Pois é. E pesquisadora, e depois que se aposentou, resolveu se dedicar a uma das tarefas que ela mais gosta, que é a leitura. Então, estava comentando que chegou ao IEL, por intermédio da Lorena, na pandemia. Quer dizer, a pandemia trouxe umas coisas interessantes também para a vida das pessoas, né? Afastou os próximos e aproximou os distantes. Eu acho que é mais ou menos isso, porque quem morava na quem mora na mesma cidade fica se vendo pela tela, mas quem mora longe é uma oportunidade. A gente passou a conhecer muita gente por conta disso, né? De qualquer maneira, aproximou os distantes, sem dúvida. E esses escolhidos, vocês sabem, é uma iniciativa dos alunos do IEL, dos cursos de rodas de leitura, e aí deram para dar continuidade, para a gente continuar se encontrando, e aí as turmas vão aumentando o número de turmas, os participantes vão aumentando, e é sempre um prazer, é sempre uma alegria encontrar essa sexta-feira, uma sexta-feira por mês, encontrar. Eu hoje faço a abertura, Suzana está aqui, estamos aqui em Campos, na Bienal. A Suzana está atarefada lá, sendo anfitriã, né, nas mesas lá. E eu estou aqui também, vou precisar, não vou poder permanecer até o final, já expliquei a Zulmira, mas fiz questão de fazer a apresentação, porque Zulmira merece isso e muito mais. Tá? É uma ótima leitora, como eu disse, sempre muito elegante. Obrigada, Maria. Um conto aí para nós todos. Escolheu um conto extraordinário também. Passo a palavra, Zulmira. Oi, gente, boa noite para todo mundo. Em primeiro lugar, agradeço vocês todos por estarem aqui para a gente partilhar esse momento tão gostoso, né? Agradeço ao pessoal do IEL e aos colegas todas que estão aqui, né? Alguns familiares. E eu acho que a gente já pode começar, então, para a gente curtir bastante esse conto. Então, a apresentação primeiro, Camila, por favor. Já pode passar, né? Tem como colocar no modo apresentação? Ou você prefere assim mesmo, Camila? Você que sabe. Acho que fica mais cheia a tela com o texto, né? Então, eu vou começar, gente. Virginia Woolf é bastante conhecida, mas eu vou fazer uma breve linha do tempo, chamando atenção para alguns aspectos da biografia dela que são bastante importantes, inclusive para a gente compreender melhor o conto que nós vamos ler. Então, a Virginia Woolf nasceu como Adeline Virginia Stephen em 25 de janeiro de 1882, em Londres, em plena era vitoriana, né? Isso já diz bastante coisa. Ela era filha de Leslie Stephen, que era um crítico literário, historiador
escritor, biógrafo bastante importante na época, uma produção significativa, e de Julia Stephen, que era enfermeira e modelo, diz que era uma mulher belíssima, então servia sempre de modelo para pintores. Naquela época, a educação de mulheres era ínfima, né? Mínima, mas ela foi educada em casa essencialmente pelo pai, que disponibilizou toda a biblioteca para ela. Então, ela leu desde novinha e já escrevia jornalzinho familiar, né, que a mãe curtia bastante. Então, ela cresce nesse ambiente muito intelectual, um ambiente que não tinha restrições financeiras, e isso já diz muito, né, sobre as possibilidades dela, e ela convive com importantes escritores que frequentavam a casa dela para conversar com o pai, como o Henry James, George Eliot, entre outros, né? Bem, quando ela está com 13 anos, em 1895, a mãe morre. E isso deu um primeiro colapso nervoso nessa escritora, tá? Na verdade, a vida da Virginia é marcada muito pela perda, é muito marcada pela morte. Eu só coloquei aqui mãe e pai, mas 2 anos após a morte da mãe, morre uma meia-irmã que tinha assumido o papel de mãe. E 9 anos depois da morte da mãe, morre também o pai, né? Então, quando o pai morre, ela tem um surto depressivo. Mas com a morte do pai, alguns dos os filhos do casal, porque ambos os pais eram viúvos e vieram então com os seus filhos. Com a morte dos dois pais, os três filhos vão morar juntos nesse bairro Bloomsbury, e eles formam um grupo, porque o irmão da Virginia Woolf, o Torby, ele estudava em Cambridge e ele tinha amigos muito importantes, escritores, economistas, artistas já assim diferenciados e com uma visão bem progressista para a época. E isso vem ter bastante influência na escrita da Virginia. Camila, se você puder botar no modo de apresentação, para mim vai ficar melhor. É porque eu não vou ver as pessoas, é por isso? Fica um pouquinho pequena a letra aqui para mim, mas tudo bem, eu consigo ver. Você pode passar para o Eu próximo? coloquei no modo, não tá aparecendo? Porque pra mim tá. Ah, é? É. Não, para mim continua aparecendo tudo que estava em volta da. Normalmente, Para mim também não está aparecendo, Para não. no nós modo de também. apresentação, some a lateral, some o que está lá em Pra cima. mim tá. Que É? Não. estranho. Camila, é que você deve estar streamando a janela, não no aplicativo. O modo de apresentação da câmera deve estar errado. Peraí, eu não Lá, sei. lá no alto tem a apresentação de slides, Camila. Só um momentinho, gente. Enquanto ela vai colocando, eu vou falar um pouco da educação, né, que a Virginia teve. Então, eu falei que ela foi criada em casa, né, educada em casa, mas ela tinha muita bronca disso, porque os irmãos estudavam em Cambridge, né, mas as mulheres não podiam estudar. Isso ela vai protestar bastante no futuro. E ela só quando está com 18 anos que ela consegue fazer alguns cursos na Universidade de Cambridge, mas é assim, é, literatura, grego, latim, né? Ela não consegue, eles abriram essa possibilidade das mulheres fazerem esses cursos, mas não davam diploma. Anos mais tarde, adiantando assim a história dela,
depois que ela virou uma ensaísta, escritora famosa, Cambridge quis dar para ela o título de doutora honoris causa, mas ela não aceitou. Ela disse: vocês não podiam me dar um diploma? Eu não quero esse agora. Podemos passar para o próximo, Camila. Não está aparecendo aqui para mim, não. Não? Para Não. mim continuou da mesma forma. Estranho, né? Deve ser alguma coisa realmente do Zoom, gente. Mas, Camila, antes você conseguiu. Antes eu tinha conseguido, antes estava normal. É? Eu Foi. não sei o que está acontecendo. Porque, para Você mim, conseguiu antes. Botou a telona, tinha um isso rostinho. foi. Mas eu não Aí vai. sei o que que é. Tente de novo. Se aparecer, a gente Aham. atualiza para você. Deixa eu só fazer uma coisa. Harry, eles criam um grupo, né? Esse grupo de Bloomsbury, né? Eu acho que você pode voltar uma, porque é só daqui a pouquinho que Tá travando. É alguma coisa do arquivo. No meu aparece Virgínia e Leonardo fundam o. é porque antes, né? Eles iniciam esse grupo de Bloomsbury e pode passar o próximo, já estava na hora mesmo. Em 1910, isso aqui é uma coisa interessante, tem uma exposição de arte pós-impressionista em Londres, com Cézanne, Matisse, Picasso, e a Virginia vai ficar muito impressionada com essa visão mais modernista na arte, e isso vai influenciar a escrita dela. Legal. 2 anos mais tarde, ela se casa com Leonardo Woolf, que também fazia parte do grupo de Bloomsbury, e um ano depois disso, ela já tem uma outra crise nervosa bastante intensa e ela tenta suicídio, tem que ficar internada, né? Em 1915, ela publica então seu primeiro romance, A Viagem. Interessante falar aqui que antes disso, a Virgínia, ela se sustentava publicando pequenos artigos, críticas literárias nos jornais. Então, quando ela publica isso daqui, ela já tem uma escola fora a escola paterna, né? Ela já tem essa atividade. Também interessante dizer que aqui nessa data, a Primeira Guerra Mundial já está em curso, né? E isso vai causar um impacto bastante grande na visão de mundo dos modernistas. Próximo. Em 1917, a Virginia tinha dificuldade de publicar algumas coisas, então ela e o marido resolvem montar uma editora, a Hogarth Press. E eles mesmos eram os editores, começaram eles mesmos trabalhando na casa deles. E eles começam a publicar assim obras que não eram aceitas pelas outras editoras, né? Então, um pessoal assim como T.S. Eliot, Catherine Mansfield, o próprio Freud, eles vêm publicar obras russas do Dostoiévski, Chekhov. Então, foi uma editora importante que existe até hoje, né? Interessante. Também é interessante mencionar aqui que quando a Virginia conheceu a Catherine Mansfield, ela ficou muito impressionada, assim como a Clarice Lispector, né? E elas tiveram uma relação de admiração e inveja uma da outra, né? Mas quando, nesse intervalo aqui, de 1917 a 1925, não lembro exatamente o ano, a Catherine Mansfield morre, ela ficou bastante abalada com isso. Em 1925, a Virginia publica Miss Dalloway, que é uma de suas obras-primas. Ela, bastante influenciada por Ulisses, né, do James Joyce, retrata a experiência psicológica do pós-guerra,
Aí ela já entra nesse livro com fluxo de consciência, o tempo tem uma abordagem subjetiva, né? E nesse mesmo ano, ela inicia correspondência com a Vita Sackville West, o que resultou num livro maravilhoso de cartas de amor. Elas foram apaixonadas, tiveram um caso, era de conhecimento do marido, mas eles tinham essa visão mais progressista do mundo, né? Como eu mencionei lá em cima. 2 anos mais tarde, em 27, ela publica O Farol, que é outra obra-prima, né? Narrativa fragmentada, uma prosa lírica, explora o tempo, explora a memória. Ela vai citar o irmão dela, que morreu 2 anos após a morte do pai, né? Que foi outra perda importante. E a gente consegue ver, mesmo que não tenha lido as obras dela, que cada uma ela tem uma abordagem bastante diferente, né? Ela tentava pesquisar em mais diferentes áreas dentro da escrita. Pode passar a próxima, Camila? Em 1928, isso já vai ser bastante interessante para o nosso conto, ela é convidada para proferir 2 palestras, porque as universidades já estavam começando a abrir turmas para mulheres. E então o tema dessas palestras era Mulheres e Ficção. E ela vai utilizar o conteúdo dessas palestras nesse livro, Um Teto Todo Seu, que foi publicado em 1929, o mesmo ano em que ela publica o conto que a gente vai ler, né? É bastante importante esse livro, ela vai defender a independência intelectual e financeira das mulheres, ela vai fazer uma análise do porquê que a mulher não escrevia, por que você não tinha tanta ficção, né? Até então, ela basicamente do século anterior, ela fala que praticamente a única escritora importante foi Jane Austen, né? Então, porque as mulheres não tinham espaço, ela descreve como a Jane Austen escrevia, ela escrevia na mesa da sala, quando chegava a visita, qualquer coisa, ela enfiava o que ela estava escrevendo dentro de uma gaveta. Mulheres não tinham espaço, né? E muito menos dinheiro, recursos financeiros. Quando elas herdavam algum dinheiro, esse dinheiro ia para o marido, ou para um irmão, ou para um primo. As mulheres não podiam ter propriedades, né? Ser proprietária de alguma coisa. Então, esse livro é bastante interessante, vai ter um papel importante na visão feminista, né? Um marco de feminismo literário. É, ela não se considerava feminista, porque ela dizia que o movimento era restrito a mulheres brancas, não abrangia todo mundo, e principalmente porque esse grupo de mulheres feministas, elas não percebiam o colonialismo, não eram críticas do colonialismo. E a Virginia com o marido eram bastante críticas ao imperialismo, né, que existia na Inglaterra. Em 31 ela publica As Ondas, né, que também é outra obra experimental, quase poética, com múltiplas consciências narrativas. Tem vários narradores, né, cada um vendo a situação de uma forma. Em 39, a Segunda Guerra Mundial começa. Londres é bombardeada, a casa deles é destruída, né? Então, isso aumenta o problema que a Virginia Woolf tem, não? A sua saúde emocional é bastante abalada. E em 41, então, enquanto está ocorrendo a guerra, ela acaba cometendo suicídio, porque ela deixa 2 cartas belíssimas, uma para o marido, né, descrevendo o porquê, né? O que ela ficava ouvindo muitas vozes e ela temia enlouquecer novamente, ela já tinha estado internada, e ficar só causando problemas para ele, né? Então, pode ver o próximo, Camila, por favor.
ela tem uma obra extremamente importante, né? 9 romances, eu citei aqui os anteriores. Esse Orlando também é assim maravilhoso, porque ela escancarou a visão que a sociedade londrina, e eu acho que em geral, mais do que a Londrina, não era só lá, tinha do homem e da mulher. Então, ela faz uma biografia baseada na Vita, que é a mulher que ela amou, mas era um homem que viveu 300 anos em todos os momentos históricos da Inglaterra e tinha um poder enorme, uma influência, né? Vivia viajando para representar o rei aqui e ali, e era muito rico, era muito bem visto. E um dia, numa dessas viagens, se não me engano, estava na Índia, lá ele, né, Orlando, dorme por uma semana e acorda mulher. E se aceita como mulher e volta para a Inglaterra, então, agora vestido como mulher. Ah, tudo muda, né? Acaba-se o poder, não pode ter mais as propriedades, não pode escrever mais, porque Orlando escrevia. Então, é muito assim, né? É incrível. É até estranho como esse livro foi bem aceito naquela sociedade, né? Em 1928, que ela realmente vendia bastante esses livros lá, né? Ela foi uma ensaísta maravilhosa. Um Teto Todo Seu é de ensaios, mas ela tem outros livros de ensaio, então são 9 livros, né? E textos críticos. E eu citei aqui 2 deles, Um Teto Todo Seu e esse Leitor Comum, né? Que ela faz análise de muitos escritores da época, Dostoiévski, Jane Austen e outros mais. Ao todo, a Virginia escreveu 46 contos que estão reunidos, né, em livro, né, os contos completos, né, da Virginia Woolf. E eles são muito interessantes, porque ela usa o conto como um laboratório de experimentação para os romances. Então, no caso de Miss Dalloway, por exemplo, ela escreve 3 contos antes para experimentar o personagem, a personagem no caso, as coisas que vão acontecendo. Quando ela publica o livro, ela não se dá por satisfeita ainda. Ela publica mais 4 contos alusivos a Miss Dalloway. Então, é bastante interessante, né, essa forma de abordar. Fora isso, ela tem diários e cartas. Os diários dela são assim maravilhosos e tiveram uma publicação póstuma que o marido fez, né? No próximo, eu coloquei aqui escritores que influenciaram Virginia Woolf. Isso aqui eu confesso, tá, gente? Foi lá no chat GPT, porque eu não teria como saber de todas essas coisas aqui, né? Eu deixei em destaque o James Joyce, porque ele usou o fluxo de consciência que ela também vem utilizar, o Dostoiévski, que ela admirava muito pela profundidade psicológica dos personagens, o Shakespeare, George Eliot, que versava muito sobre o protagonismo feminino. George Eliot é um nome de homem, mas na verdade era uma mulher, né, que colocou o nome de homem para poder publicar nessa época. Henry James, que frequentava a casa dela, né, e outros mais aqui que eu vou passar mais rápido. E vou falar, pode mostrar a próxima, Camila, os escritores que são influenciados, né, pela escrita da Virginia. Então, tem uma lista bastante grande aqui. Existe uma controvérsia sobre a influência dela em Clarice Lispector, porque quando Clarice Lispector publica o primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, falaram que ela estava reproduzindo, né,
a escrita da Simone, estou lendo aqui Simone, a escrita da Virginia. E ela falou, eu nunca li a Virginia Woolf, né? Talvez mais tarde ela tenha lido, mas então está colocado aqui como influência indireta, porque em alguns casos dizem, né, alguns biógrafos dizem que tem, outros já não, né? Então está aqui uma influência indireta, porque quando eu leio coisas da Virginia Woolf, eu imediatamente lembro da Clarice Lispector, né? Que faz parte aqui do El sabe da minha paixão pela Clarice, que eu já apresentei pelo menos 2 vezes a Clarice aqui, né? E aquele livro, Um Teto Todo Seu, teve uma importância bastante grande em Simone de Beauvoir, que escreve O Segundo Sexo, citando muitas coisas que a Virginia tinha escrito naquele livro. No próximo slide, eu comento aqui da repercussão do trabalho da Virginia nas artes, que envolveu cinema, vários livros dela, então, foram filmados, muitos deles ganhando prêmios importantes. No teatro, tem peças inspiradas nos seus livros, nas artes visuais, na música, tem uma ópera baseada no romance As Horas, e na literatura a gente acabou de observar, né? Então, no próximo, aqui só para mostrar algumas fotos, né? Ela já mais idosa, com T.S. Eliot, que frequentava direto lá a editora, ela. No próximo, eu coloquei um quadro pintado pela irmã dela, né? A Vanessa Bell. E a Virginia ficava assim admirada da capacidade de transmitir coisas com uma imagem só. Ela falou assim: eu trabalho tanto tempo, né, com palavras para transmitir o que eu estou pensando. Ela faz um quadro desses e a gente já vê tudo, né? Então ela escreveu sobre a Vanessa. Os quadros de Vanessa são pura emoção, oferecem enigmas, surgem de uma linguagem visual inovadora e vanguardista, rompe com as noções clássicas como mulher e como artista. Aí a Vanessa Bell, no próximo, tem um quadro que ela fez para ilustrar um dos livros. Ela ilustrou bastante livros da Virginia. E no próximo slide eu mostro uma outra pintura feita da Virginia pelo Roger Fry, que pertencia ao grupo de Bloomsbury e era um pintor bastante expressivo na época. Vocês vejam que bem diferente, né, a pintura de um e de outro, a partir do mesmo modelo. Aí, Camila pode... Então, eu vou parar aqui a apresentação, Camila, né? Para falar sobre o nosso conto, depois eu volto para apresentar algumas coisas que eu deixei para a gente verificar durante a análise. Então, você pode colocar o texto. Enquanto a Camila coloca o texto, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa alusiva à biografia da Virginia Woolf? Recentemente, Zu, eu vi um longa-metragem no cinema, dirigido por Paul B. Preciado, que é um filósofo espanhol transexual que está assim meio que liderando ao lado de Judith Butler Onda Queer, chamado Minha Biografia Orlando, que é bem interessante, bem inovador no formato. Ele se baseia no livro Orlando para falar sobre a questão de gênero dele. Vale muito a pena ver. Ah, legal, legal, Lorena. Depois Paul eu B. vou pegar com Preciado. você para Legal. anotar direitinho, para procurar. Então, o nome do conto é A Dama no Espelho, uma reflexão, né? Eu olhei 2 traduções, uma que é nesses contos completos, a tradução desse conto é do Leonardo Frois, e ele chama atenção para que, como é o espelho e tem a reflexão,
tem tanto, né, a reflexão de você pensar como um reflexo no espelho, né, um reflexo e reflexão. Mas eu acabei escolhendo a tradução que está nesse livro A Arte da Brevidade, que é feita pelo Tomás Tadeu, que está traduzindo toda a obra dela pela editora Autêntica. Eu gostei um pouco mais dessa daqui, então resolvi adotá-la. Então é do ano de 2017, pela editora Autêntica. O trabalho original é de 1929. Então eu vou começar a leitura. As pessoas não deveriam deixar espelhos pendurados pela casa, tanto quanto não deveriam deixar cartas ou talões de cheques abertos por aí, confessando algum crime horrível. A gente não podia deixar de ver, naquela tarde de verão, o espelho grande que estava pendurado do lado de fora do saguão. O acaso assim determinara. Das profundezas do sofá, na sala de estar, a gente podia ver refletidos no espelho italiano, não apenas a mesa de tampo de mármore do lado oposto, mas também um trecho do jardim mais adiante. Podia ver uma longa trilha de grama que seguia por entre carreiras de flores altas, até que, fazendo uma curva, a borda dourada a amputava. A casa estava vazia, e a gente se sentia, por ser a única pessoa na sala de estar, como um daqueles naturalistas que, coberto de folhas e capim, fica observando os mais ariscos dos animais, texugos, lontras, martins pescadores, também eles camuflados, andando livremente ao redor. A sala, naquela tarde, estava cheia dessas criaturas ariscas, de luzes e sombras, de cortinas balançando ao vento, de pétalas caindo, coisas que nunca acontecem, ao que parece, se alguém estiver olhando. A velha e tranquila sala campestre, com seus tapetes e suas lareiras de pedra, suas vergadas estantes de livros e seus armários laqueados de vermelho e dourado, estava apinhada dessas criaturas noturnas. Elas chegavam rodopiando pelo assoalho, pisando delicadamente com patas erguidas e rabos estendidos e alusivos bicos pontiagudos, como se tivessem sido gruas ou bandos de elegantes flamingos cujo rosa tivesse desbotado, ou pavões cujas caudas estivessem cobertas de prata. E havia também jorros escuros e turvações, como se uma lula tivesse de repente inundado o ar de sépia e a sala tinha suas paixões e raivas e invejas e pesares que dela se apossavam, deixando-a, tal como um ser humano, anuviada. Nada permanecia o mesmo por 2 segundos seguidos. Mas do lado de fora, o espelho refletia a mesa do saguão, os girassóis, a trilha do jardim, tão acurada e fixamente que tudo isso parecia inescapavelmente retido ali em toda a sua realidade. Era um contraste estranho, tudo mudando aqui, tudo imóvel ali. A gente não conseguia deixar de mover o olhar de uma coisa para outra. Entre mentes, como todas as portas e janelas estavam abertas por causa do calor, havia um perpétuo som de gemido que começava e parava, a voz, ao que parecia, do transitório e do efêmero, indo e vindo como o fôlego humano, enquanto no espelho as coisas tinham parado de respirar e jaziam imóveis no transe da imortalidade. Meia hora antes, a dona da casa, Isabella Tyson, tinha descido pela trilha de grama em seu vestido leve de verão, carregando uma cesta, e tinha desaparecido, amputada pela borda dourada do espelho. Ela fora, supostamente, até o Jardim dos Fundos colher flores, ou, como parecia mais natural supor,
fora colher algo leve, fantástico e frondoso e rasteiro, uma clematite ou um daqueles elegantes ramos de convólulos que se enovelam em muros feios, explodindo aqui e ali em flores brancas e roxas. Mais do que o aprumado áster, ela sugeria o fantástico e trêmulo convólulo, a empertigada zinha ou suas próprias e ardentes rosas, acesas como lâmpadas nos esteios retos das roseiras. Eu pulei? Tá certo. Eu pulei um pouquinho, vou voltar. Ela fora supostamente até o Jardim dos Fundos colher flores, ou como parecia mais natural supor, fora colher algo leve, fantástico e frondoso e rasteiro, uma clematite, ou um daqueles elegantes ramos de convólulos que se enovelam em muros feios, explodindo aqui e ali em flores brancas e roxas. Mais do que o aprumado áster, ela sugeria o fantástico e trêmulo convólulo, a empertigadazinha ou suas próprias e ardentes rosas, acesas como lâmpadas nos esteios retos das roseiras. A comparação mostrava quão pouco, após todos esses anos, a gente sabia sobre ela, pois é impossível que qualquer mulher de carne e osso de 55 ou 60 anos possa realmente ser uma guirlanda ou uma gavinha. Tais comparações são mais do que fúteis e superficiais. Elas são até cruéis, pois elas se interpõem, tremulando, tal como o próprio convólulo, entre os olhos da gente e a verdade. A verdade deve existir um muro. Era, contudo, estranho que, tendo-a conhecido por todos esses anos, a gente não fosse capaz de dizer, no que concerne a Isabela, qual era a verdade. A gente ainda inventava frases como essa sobre convólvulo e clematite. Quanto aos fatos, era um fato que ela era uma solteirona, que era rica, que comprara esta casa e formava coleções com as próprias mãos, muitas vezes nos cantos mais obscuros do mundo e correndo o risco de picadas venenosas e doenças orientais. Os tapetes, os sofás, os armários que agora viviam sua vida noturna diante dos olhos da gente. Às vezes, era como se eles soubessem mais sobre ela do que a nós, que nos sentávamos neles, escrevíamos neles e pisávamos neles tão cuidadosamente. Era permitido saber. Em cada um desses armários havia muitas gavetinhas, e cada uma delas quase certamente continha cartas, entremeadas com talos de alfazema e amarradas com laços de fita. Pois também era fato, se fatos é o que a gente quer, que Isabela conhecera muitas pessoas, tivera muitos amigos. E assim, se a gente tivesse a audácia de abrir uma gaveta e ler suas cartas, encontraria as pistas de muitas comoções, de compromissos a honrar, de reprovações por não tê-los honrado, longas cartas de intimidade e afeto, violentas cartas de ciúme e acusação, terríveis palavras finais de despedida, pois todos aqueles encontros e escapadas tinham dado em nada. Isto é, ela nunca se casara. E, contudo, a julgar pela disfarçada indiferença de seu rosto, ela tinha tido 20 vezes mais paixões e experiências do que aqueles cujos amores são trombeteados para o mundo inteiro ouvir. Sob a tensão de pensar sobre Isabela, sua sala tornou-se mais sombria e simbólica. Os cantos pareciam mais escuros, as pernas das cadeiras e mesas mais espigadas e hieroglíficas. De repente, essas reflexões foram encerradas violentamente, mas sem nenhum som. Uma forma grande e negra esboçou-se no espelho. Ela obscureceu tudo. Espalhou um maço de plaquetas marmóreas raiadas de rosa e cinza pela mesa e sumiu. Mas o quadro estava inteiramente alterado. Por enquanto, estava irreconhecível,
e irracional e inteiramente fora de foco. A gente não conseguia relacionar essas plaquetas a nenhum propósito humano. Então, pouco a pouco, algum processo lógico pôs-se a agir sobre elas, ordenando-as e arranjando-as e trazendo-as para o domínio da experiência cotidiana. A gente compreendia, por fim, que elas eram simplesmente cartas. O homem tinha trazido o correio. Ali jaziam elas na mesa de tampo de mármore, todas pingando luz e cor no começo, e ainda brutas e não assimiladas. Então, era estranho ver como elas se aproximavam e se arranjavam e se compunham e se tornavam parte do quadro, e lhes era concedida aquela quietude e imortalidade que o espelho conferia. Elas jaziam ali, investidas de uma nova realidade e significação e também de maior peso, como se fosse preciso um cinzel para desalojá-las da mesa. E, fantasia ou não, elas não davam a impressão de terem simplesmente virado um punhado de cartas fortuitas, mas de serem plaquetas gravadas com a verdade eterna. Se a gente conseguisse lê-las, saberia tudo o que há para saber sobre Isabela, sim, e também sobre a vida. As páginas, dentro daqueles envelopes com aparência de mármore, deviam estar profundamente sulcadas e densamente entalhadas com significado. Isabela iria entrar e pegá-las, uma por uma, muito lentamente, e abri-las, lendo-as com cuidado, palavra por palavra, e depois, com um profundo suspiro de compreensão, como se tivesse visto o fundo de tudo, ela iria rasgar os envelopes em pedacinhos e amarrar as cartas todas e trancar a gaveta do armário, em sua determinação para esconder o que ela não queria que fosse conhecido. O pensamento funcionava como um desafio. Isabela não queria ser conhecida, mas ela não devia mais fugir. Era absurdo, era monstruoso. Se ela escondia tanto e sabia tanto, a gente devia abri-la à força com um único instrumento disponível: a imaginação. Nesse exato momento, a gente devia fixar a mente nela, prendê-la bem forte ali dentro. Devia se negar a continuar sendo retardado por palavras e atividades ditadas pelo momento, por jantares e visitas e conversas civilizadas. Devia buscar saber onde lhe apertavam os sapatos. Se a gente tomasse a frase literalmente, seria fácil ver os sapatos que ela calçava neste momento lá no Jardim dos Fundos. Eram sapatos muito estreitos e compridos e da última moda. Eram feitos do mais macio e flexível dos couros. Como tudo que ela usava, eles eram refinados. E ele estaria debaixo da sebe alta, bem no fundo do jardim, erguendo a tesoura que levava presa à cintura para cortar alguma flor seca, algum galho que tinha crescido demais. O sol bateria em cheio no seu rosto, nos seus olhos. Mas não, no momento crítico, um véu de nuvem cobriria o sol, tornando a expressão de seus olhos duvidosa. Seria ela irônica ou terna? Brilhante ou estúpida? A gente conseguia ver apenas o contorno indefinido de seu rosto, um tanto fino, contemplando o céu. Ela estava pensando, talvez, que devia encomendar uma nova rede para os morangos, que devia enviar flores para a viúva de Johnson, que era hora de ir fazer uma visita aos Hipsley em sua nova casa. Essas eram coisas sobre as quais certamente falava durante o jantar. Mas a gente estava cansada das coisas sobre as quais ela falava durante o jantar. Era seu mais profundo estado de ser que a gente queria captar e verter em palavras. Aquele estado que é para o espírito o que a respiração é para o corpo, aquilo que a gente chama de felicidade ou infelicidade.
A menção dessas palavras tornava-se certamente óbvio que ela devia ser feliz. Era rica, era distinta, tinha muitos amigos, viajava, comprava tapetes na Turquia e vasos azuis na Pérsia. Veredas de prazer iluminavam este pedaço de jardim e aquele outro, onde ela se postava com sua tesoura erguida para cortar ramos tremulantes, enquanto nuvens rendadas velavam-lhe o rosto. Aqui, com um rápido movimento da tesoura, ela cortou o ramo de clematite que caiu no chão. Ao cair, com certeza deixou entrar alguma luz. Com certeza a gente podia penetrar um pouco mais a fundo em seu ser. Sua mente encheu-se então de ternura e pesar. Cortar um galho que tinha crescido demais deixava-a triste porque ele um dia fora vivo e a vida lhe era preciosa. Sim, e ao mesmo tempo, a queda do galho lhe sugeria que também ela devia morrer, junto com toda a futilidade e a evanescência das coisas. E então, de novo, rapidamente, suspendendo com seu instintivo bom senso esse pensamento, ela pensou que a vida a tratara bem. Se devesse mesmo tombar, seria para repousar sobre a terra e suavemente desfazer-se em pó por entre as raízes das violetas. Assim, ficou ali em pé, pensando, sem tornar preciso nenhum pensamento, pois ela era uma daquelas pessoas reservadas, cujas mentes mantêm seus pensamentos enredados em nuvens de silêncio. Ela estava repleta deles. Sua mente era como sua sala, na qual as luzes avançavam e recuavam, chegavam rodopiando e pisando delicadamente, espalhavam suas caudas, abriam seu caminho às bicadas. Então seu ser inteiro era coberto, de novo, tal como a sala, pela nuvem de algum conhecimento profundo, de algum lamento mudo. Então ela ficava cheia de gavetas trancadas, entupidas de cartas, como seus armários. Falar, de forçá-la a abrir-se, como se ela fosse uma ostra, usando nela quaisquer outros instrumentos que não os mais delicados e sutis e flexíveis, era ímpio e absurdo. A gente devia imaginar. Ei-la aqui no espelho. Isso fez com que a gente se sobressaltasse. Ela estava tão longe no começo que a gente não conseguia vê-la claramente. Ela veio devagar e com interrupções, aqui ajeitando uma rosa, ali erguendo um cravo para cheirá-lo, mas nunca parando de todo. E se tornava o tempo todo cada vez maior no espelho, cada vez mais completamente a pessoa em cuja mente a gente estava tentando penetrar. A gente conferia aos poucos, ajustando as qualidades que tinha descoberto em seu corpo visível. Havia o seu vestido verde-cinza e seus sapatos compridos, sua cesta e algo cintilante na garganta. Ela vinha tão aos poucos que nem parecia desarranjar o motivo no espelho, mas apenas introduzir algum elemento novo que delicadamente movia e alterava os outros objetos, como que lhes pedindo cortesmente que abrissem espaço para ela. E as cartas, e a mesa, e a trilha de grama e os girassóis que tinham ficado esperando no espelho se separavam e se espalhavam de modo que ela pudesse ser recebida entre eles. Por fim, ali estava ela no saguão. Ela ficou paralisada, ficou ao lado da mesa, ficou perfeitamente imóvel. O espelho imediatamente começou a derramar sobre ela uma luz que parecia fixá-la, que parecia um ácido que corroía o inessencial e superficial, deixando restar apenas a verdade. Era um espetáculo arrebatador. Tudo caía dela: nuvens, vestido, cesta, diamante, tudo que a gente tinha chamado de trepadeira e convólulo. Aqui estava o muro duro por baixo.
aqui estava a mulher em si. Ela ficou nua sob aquela impiedosa luz. E não havia nada. Isabela estava perfeitamente vazia. Não tinha pensamento algum, não tinha amigos, não se importava com ninguém. Quanto às cartas, eram contas a pagar. Vejam só, ali postada, velha e angulosa, cheia de veias e de linhas, com seu nariz empinado e sua nuca enrugada. Ela nem sequer se preocupou em abri-las. As pessoas não deveriam deixar espelhos pendurados pela casa. Uau! Um conto belíssimo, né? Cheio de significados. Já começa que a primeira frase e a última são iguais, né? As pessoas não deveriam deixar espelhos pendurados pela casa, né? Essa circularidade, né? O próprio espelho, né? Do título, o espelho se refletindo do começo no final, né? Mas eu li bastante, né? Estou sabendo bastante de conto. Alguém já conhecia o conto antes? Lorena, não. Mara também não. Alguém conhecia? Vânia? Também não? Não. Uau! Então, eu trouxe uma novidade. E uma novidade, assim, cheia de significados. É impressionante, assim. A Virgínia admirava muito o Tchekov. Eu fiz um curso aqui, não sei se mais alguém fez, no IEL, sobre Tchekov, e o professor disse que ele não colocava nada no texto que não fosse importante, né? Se colocasse uma espingarda na parede, aquela espingarda tinha que fazer parte da cena. E eu acho que a Virgínia pega muito disso, apesar de ser um conto mais longo, né? Ele é todo cheio de representações, né? Por exemplo, ali no começo, né, quando ela está descrevendo a sala, que fala, o narrador aqui é como se fosse um naturalista que vai observar as coisas. Então, ele está escondido, ele está lá no fundo do sofá, né? E ele está vendo a sala ao natural, com os seus bichos que estão disfarçados, né? Já já vou falar do significado desses animais. E lá fora, tudo que ele vê está dentro do espelho, né? Delimitado pela moldura dourada do espelho. Então a gente começa assim a ter noção do que é que ele está falando. Lá dentro da sala, tudo se movia, nada parava por 2 segundos seguidos. Lá fora, o espelho imortalizou tudo, está tudo parado, nem respira, né? Então, já que existe essa coisa, ela fala muito nos significados, é, eu fui verificar, né? O que significa o texugo, a lontra. Você pode voltar à apresentação, Camila, por favor, para a gente continuar, porque aí eu já mostro a figurinha e o que significa aqueles animaizinhos que vão dando uma ideia melhor do conto, né? Tá Você aparecendo? pode. Está aparecendo, só que você passa a próxima. Não é o texto, não, tá? Isso, aqui. Então, os animais que ela cita ali, né? Texugo, que representa a perseverança e a resiliência necessárias para superar desafios e obstáculos da vida. A lontra, ligada à intuição, criatividade, adaptabilidade. Próximo. Martim Pescador, que representa a paciência, a tranquilidade e a prosperidade. O flamingo, a alma em ascensão, que deixa as trevas para encontrar a luz.
Tem mais algum? Acho que sim. O pavão, que representa a beleza, a graciosidade, a exuberância, a prosperidade, mas também simboliza a dualidade, luz e sombra, belo e feio. Também o sentido de renovação, do êxito sobre a morte. E, por fim, a lula, que simboliza inteligência, adaptabilidade, mistério, mudança, transformação, inconsciente, desconhecido. Ou seja, os 6 animais que ela cita, que estão ali na sala fazendo as suas peripécias, porque ninguém está observando, são coisas ligadas mais à mente, mais à espiritualidade, né? Esses aspectos todos. E essa coisa do pavão, que eu simbolizar a dualidade, por quê? Porque ele é todo lindo, né, nas penas, mas ele tem pés horríveis, né? Por isso que ele entra como esse símbolo de dualidade. E se a gente prestar atenção, esse conto é todo cheio de aspectos que se opõem, luz e sombra, movimento e coisas paradas, inertes, né? Lá dentro tudo se movimentava, lá fora tudo estava inerte, né? O interior e o exterior da pessoa, né? O que se vê por dentro, o que se vê por fora, que ele está tentando tirar, a penetrar na mente dela, né? Ele quer a, a Virginia Woolf quer muito isso, né? Ela quer penetrar psicologicamente, emocionalmente nos personagens. E eu vou aproveitar já para falar das flores, para voltar e aí a gente discutir, tá bem? Então pode passar o próximo, Camila, por favor. A primeira flor que ela cita é o girassol, né? Para nós, hoje em dia, girassol significa alegria e esperança, mas na era vitoriana eram falsas riquezas. Está ligado a uma história bem interessante, mas que eu não vou contar, porque senão fico falando muito tempo e não sobra tempo para vocês. No próximo, pode passar o próximo, ele fala da clematite, né? Que representa a criatividade e inteligência. O próximo tem o convólvulo, né? Que ela chega a comparar o convólvulo com ela, né? Amor, carinho, também mortalidade, luto, isso está sempre presente nos textos da Virgínia. A efemeridade, fragilidade, espiritualidade. No próximo, cita a Aster, que representa a delicadeza, a zinha, a amizade eterna. Acho que tem mais um. Tem a rosa, que eu nem botei, porque é o amor. Fala dela ficar enterrada e virar cinzas nas raízes das violetas, que é a modéstia. Cita também cravo, né, que o amor maternal, ela é sozinha, né, mas também um sofrimento eterno. Acho que acabou, né, Camila? Isso. Então, vamos voltar aqui. Esses significados, eu cheguei a comprar um livro de florografia para ver, um livro belíssimo, com desenhos e o que significa lá da era vitoriana, né? Ó, Porque saber daqui é fácil, né? Então, qualquer consulta na internet a gente vê, mas de lá... Então, esses significados que eu posso dizer para vocês das flores são significados da era vitoriana para a gente entender melhor o conto como apresentado, tá? Alguém quer fazer algum comentário, gente? A bióloga apareceu, né? Pareceu. Pareceu, Leo. Eu estava com tudo genérico. Eu fui catar no dicionário, mas a gente só tem informação genérica, planta, né? Aí Sim. você... E foi catar, inclusive, a época. Fantástico isso. Muito legal. Anotei todos aqui. Vai lá, bióloga.
Por que que isso é interessante? Porque na era vitoriana as pessoas não podiam demonstrar emoção, né? As emoções eram demonstradas pelas flores, né? Então, se queria demonstrar o amor, a solidariedade com alguém, você mandava flores. Você não podia demonstrar até no rosto, tinha que ser bem assim. Tanto é que ela descreve ela caminhando ali, né? Fala assim, ó, o rosto dela é indiferente, né? Mas ela está mexendo com flores o tempo todo. E a narradora, estou falando a narradora. Isso é uma outra pergunta que eu me fiz bastante tempo. É um narrador ou uma narradora? Alguém tem opinião? Eu fiquei vendo narradora o tempo inteiro. Eu não sei. Achei muito estranho, né? Porque fica, a gente vai fazer isso, a gente vai... É muito esquisito esse negócio. E a gente tem cara para... Porque, né, quer dizer, o espelho, me parece que é o espelho narrando. Sei lá, no final das contas eu achei que era o Eu me espelho mostrando. confundi, O espelho falando com alguém, com algum observador. mas, ô, Vânia, já que você está falando aí, a Ah, tradução divide em a gente e nós. Como é que é a gente em inglês? Isso foi uma das coisas que eu vi. pois é, foi uma ideia, ver como é que, nas duas traduções, como é que eles fizeram. São diferentes, né? São. É porque no original ela usa one, né? Então, Ah, one sei. faz isso, Indefinido, one aquilo. Então, indefinido. é indefinido. É, tem que usar o pronome se, né? Se faz isso, se faz aquilo, se observa. A pessoa pensa assim. Isso. Então, o Leonardo Frois adotou mais essa. O Tadeu, ele preferiu colocar a gente para ficar menos formal, porque senão a formalidade do texto ia ficar bastante grande. E eu acabei adotando a dele porque fica mais assimilável. A outra fica assim um texto bem formal Mas, mesmo. Como é que é a mas outra? O Leonardo Frois Ah. também tem uma tradução linda, mas ele não põe a gente, não. Ele adota mais essa coisa de se faz isso, se faz aquilo, pronome possessivo, sem falar a gente fez isso, a gente faz aquilo, a gente observa, né? É impessoal, como é no observa, original. entendeu? Vamos dizer, a pessoa faz isso, a pessoa diria isso, né? Fala-se ou diz, Fala-se, pensa-se, disse, né? pensa que ela... Eu achei muito A gente é estranho. inclusivo, né? Eu entrei nesse narrador. Uhum. A gente somos nós, galera. Não? Foi por isso que eu adotei, peguei essa versão, porque, deixa eu ver aqui, quer ver? Vou só ler um pedacinho aqui da tradução do Leonardo. Estando a casa vazia, sentia-se alguém, sendo esse alguém a única pessoa na sala de visitas. Eu acho que começa a ficar mais difícil de você pegar um texto que é longo e que a gente vai ler uma vez só aqui. Quando você está lendo mais vezes, por isso que eu preferi a outra tradução, porque falando a gente faz isso, a gente faz aquilo, fica mais... Ô, Zul, vamos mergulhar, porque você citou a primeira frase do segundo parágrafo, que foi onde eu estranhei mais esse uso do agente. E você foi na. Eu achei bem interessante, porque eu queria só reler aqui, quando ele fala a primeira frase do segundo parágrafo. Eu gostaria de lê-la e você Tá, reler essa outra tradução. Porque aqui ok. ele fala assim: a casa estava vazia. E a gente se sentia, por ser a única pessoa
na sala de estar. Então, já tem uma contradição aí. E a gente se sentia por ser a única pessoa, né? E quando A você gente leu é isso, mais de uma pessoa, né? A gente é mais de uma a gente, pessoa. a gente se sentia, e a gente, eu falei, que coletivo é esse? Eu ainda não tinha assumido, como Lio assumiu, a figura de participante na narração. Até então, porque ela estava no início do texto. Aham. E eu estranhei muito isso, e a gente se sentia, por ser a única pessoa na sala de estar, como um daqueles Qualquer um de nós pode ser essa única pessoa na sala de estar. Exatamente. Agora, você pode, por favor, reler na outra tradução essa primeira frase? Sim. Estando a casa vazia, sentia-se alguém, sendo esse alguém a única pessoa na sala de visitas, como um desses naturalistas que, cobertos de capim e folhas, deitam para observar os animais mais tímidos. Quer que continue? Não. Eu gosto mais dessa. Da que a gente leu, né? Eu gosto mais dessa segunda, que Que eu a acabei de ler, é o né? gerúndio, né? Estando a casa vazia, então já prolonga aí esse ambiente e Aí, depois especifica, porque é one, but someone depois, né, Vânia? Não sei, É porque parece, a Zulmira leu, é, em vez de a Sentia-se gente, alguém. seria Ela falou, é, sentia-se boa, alguém. né? sentia-se, e aí repete o alguém, não é isso? Alguém que seria. Aí a e- gente já não se envolve tanto, É, né? Estando a casa vazia, sentia-se, né, indefinido, alguém que poderia ocupar esse lugar do olhar naturalista, né? Observa as coisas acontecendo. Bem interessante essa diferença de tradução. E Muito isso aqui eu estou te interessante. sim, mostrando que é o na espelho. verdade, Lorena, eu É o fiquei com espelho vontade. mostrando e Desculpa, dizendo, Vânia. isso aqui é como se fosse, entendeu? Eu acho que é um negócio fantástico. É o espelho falando, não tem ninguém na sala, mas eu estou vendo tudo. O espelho que está enxergando. E ao você olhar o espelho, você já começa a fazer parte. Você está vendo pelo olho do espelho. Por isso que eu acho que ele diz a gente. Sei lá, meio doido, entendeu? Mas o espelho está no saguão, Vânia, ele não está É, na sala. E no espelho não se reflete ninguém, é uma paisagem estática. Não não, sei, reflete. Me parece também, desculpa depois. interromper, que Ah, talvez uma necessidade de evidenciar uma percepção que se tinha daquela mulher, né? Uma percepção coletiva que a sociedade, os observadores externos poderiam ter dessa Pode mulher, né? ser, pode ser. sim, isso é Lógico. interessante. São as Aham. especulações que são feitas, né? Por isso é que ela, talvez no original, fique one, quer dizer, a pessoa, né? Quer dizer, Na one. verdade, viu, Vânia, me deu vontade de juntar as duas e fazer uma terceira. Acredito. Você, Eu você morri podia de vontade de fazer isso, porque algumas coisas eu gostei mais num texto e outras no outro. Mas eu falei, não posso ser tão ousada assim. poderia, Zulmira, poderia. E dizia. Pode Zul seria ser. fantástico. É, Eu adorei essa eu sua queria, ideia. Deixa eu pensar aí, tá, gente? eu queria Aham. falar uma E coisa. aí eu estou atada aqui Quem com que os está querendo compromissos. falar? O Eu, Elias. Elias, Elias. é, eu fiquei encantado com a maneira como você apresentou a Virgínia, como você estruturou a biografia dela e esse paralelo, essas aproximações que você faz de três grandes escritoras, da própria Virgínia, da Clarice e da Catherine Mansfield, que também é isso. E aí é muito sugestiva a sua leitura de tudo, da biografia e do próprio conto. E aí me recordou uma coisa que a Clarice dizia, que era uma expressão dela, que a prosa, da, é, a prosa da própria Clarice é como uma caixa dentro de uma caixa, dentro de uma caixa, dentro de uma caixa. E aí
Depois eu fiquei pensando. E aí, quando a gente entra nessa caixa, a gente não quer mais sair. Então, é isso que, entre outras coisas, as coisas maravilhosas que você traz para a gente, né? Quer dizer, é uma caixa dentro de uma caixa dentro de uma caixa, e de três escritoras que são muito, assim, imagéticas, muito cinematográficas. Sim, Porque esse conto que você escolheu é um primor, você está passeando, você vai viajando através das cores, dos sentimentos, dos subterfúgios, das coisas não ditas. E você encontra isso na Clarice, você encontra isso na Catherine, você encontra isso na Virginia. A Virginia era uma mestra disso. sim. Maravilhoso. Muito, muito bacana a tua leitura. E quanto à vida dela, você também foi muito delicada. Você diz apenas que ela se suicidou, mas uma das coisas que corre é que ela encheu os bolsos de pedra e se afogou, o que Foi vem a dessa ser uma forma. coisa ainda mais dramática. Quer dizer, ao nível de sofrimento dela era uma coisa terrível. E, ao mesmo tempo, era o que impulsionava a criação dela, que é uma criação belíssima. Você entra ali, muito legal, cara. Parabéns. Obrigada, Muito bom. Eli. E, assim, já passo a palavra, acho que alguém queria falar, a Flávia, né, tá de mão levantada, só para chamar a atenção de uma coisa, que eu falei assim, que como Tchekov, ela não ela, tudo o que está aqui é impressionante. E eu sei que é difícil, vocês estão ouvindo pela primeira vez, né, para ver isso, por isso que eu vou chamar a atenção. A casa estava vazia, né? Ela faz essa afirmação aqui. Aí lá no final, né, ela vai dizer, quando a mulher chega, a Isabela chega perto do espelho, né? Aqui estava a Sim. mulher em si, ela ficou nua sob aquela impiedosa luz e não havia nada. Isabela estava perfeitamente vazia. Então você vai checando, né? A casa é a Isabela, a sala é a mente dela, as sensações é assim absolutamente fantástico. Ela vai dando dicas, né? Então aqui os animais estavam Uhum. rodopiando, estavam fazendo isso, aquilo, outro, e lá na Uhum. frente ela vai voltar nisso falando. Aí ela fala a mente. Na mente dela estava Da própria acontecendo Isabela. aquilo tudo. Então, é É, realmente assim, é uma obra primorosa extraordinário. mesmo, Elis. Aham. Extraordinária. Mas vamos ouvir, né? A Flávia está com a mão levantada. Flávia, pois sim. Tá. Fiquei fascinada pelo conto, não conhecia. Quer falar mais alguma coisa? Quer aparecer aí para gente? Ah, deixa eu ver, tinha alguém mais? Jéssica, não foi? Que estava com a mão levantada também? Bom, alguém quer falar mais? Eu Liu? queria falar uma coisa, Fala, Gabriel. que a Vânia ali e o Elias falaram umas coisas, foram complementando, junto com a fala da Zumira, perguntando quem que era o narrador, e eu não senti que era o espelho, não senti que era ninguém, mas eu senti que eram os reflexos do espelho narrando a própria o negócio, criando vida o reflexo, não o espelho. Ó, outra forma de ver. Interessante, vou pensar a respeito, Gabriel. Eu acho ótimo isso, porque Mara quer falar alguma coisa? Não, não. Eu tô ainda, eu acho que eu ainda tô Tá. absorvendo, assim, que é Aham, tanta coisa. Eu acho que vou ter que ler várias vezes mesmo, mas eu tem fiquei com essa sim. sensação de narrador o tempo inteiro. É, Então, eu não eu consigo vou tirar essa. falar assim a minha impressão. Às vezes eu tinha a Ah, impressão que era uma mulher descrevendo, às vezes eu tinha a impressão que uhum, era um homem, né? hum, Pela forma que, assim, me colocando lá naquela época, né? hum, Então, isso de imaginar, quando você lê Um Teto Todo Seu, que eu li enquanto estava preparando isso aqui,
você tem uma ideia, assim, de como os homens pensavam que são as mulheres, sabe? Ela Uhum. descreve que uma escritora falou que alguém, um determinado homem, era snob. Você precisa ver a esculhambação por usar essa palavra. Quem ela pensa que ela é um ratinho, um ser assim insignificante que vai me chamar de snob, sabe? Provavelmente ela não sabe nem o que significa essa palavra. Então, a visão que os homens tinham das mulheres, eu acho que, claro, tem as exceções sempre. O próprio grupo de Bloomsbury nos fala aí disso, né? Mas era assim, tá? Ela não podia escrever tanto que George Eliot, que uma escritora fantástica, usou o nome de homem para poder escrever, né? Então, quando está idealizando aquela coisa maravilhosa dela, ser um ser que está repleto de silêncios e pensamentos profundos, eu vejo uma narradora, né? Uhum. Mas Eu quando tive essa arrasa impressão. com ela, eu já vejo um narrador, né? E, inclusive, no Mas pode ser Teto uma Todos narradora que tem uma certa inveja da liberdade dela, de certa forma. pode, Eu noto claro. uma coisa meio assim, é como uma coisa que você não viveu e a outra pessoa viveu. Uhum. Eu senti um pouco isso, assim, uma coisa meio. Ela viajou, ela fez, ela. Não sei, eu sinto isso. É Mas uma eu pensei narradora que isso pode também. uma narradora que pode ser um narrador, porque Orlando é isso, né? Era um Uhum. sexo e depois viveu, estava dentro dela. Isso também devia estar muito É, dentro da Virgínia, já que ela era casada, mas teve uma relação muito intensa com a Vita. Então ela tinha um pé nessa questão do gênero, né? Ela vivenciava isso dentro dela de alguma forma, né? É verdade, no Teto Todo eu, Seu. No eu final, vi. quer falar, Mara? Posso falar depois? Não, desculpa, te cortei sem querer. Não, eu Não. via como se fosse uma mulher dessa época, limitada a algumas coisas, vendo aquela mulher que conseguiu ser livre em muitas coisas e conquistou várias coisas, embora não tivesse casado, que era o objetivo ou era considerada a realização maior das mulheres na época, né? A sociedade considerava isso. Eu fiquei vendo uma narradora que vendo essas coisas, uma mulher da época vendo uma mulher que era livre, entendeu? E colocando isso, eu não sei se é inveja ou sentimento, mas assim, ela fez isso, Mas isso ela a fez gente aquilo. observa até hoje em dia mesmo, De né? alguém que não Sim. fez, que não, que ficou Aham. preso vendo uma pessoa que conseguiu ser livre, embora não tenha casado, entendeu? É tipo assim, A forma como diz o do casamento é, aqui também é incrível, né? Uma é. solteirona, de vez em quando parece que ela é irônica também, assim, Então, em mas as alguns locais. mulheres também falavam e falam, né, hoje em dia. Às vezes as piores críticas vêm das mulheres. Aham. Quando acontece alguma coisa com uma mulher, pelo menos nessas redes sociais, eu povo fala as piores críticas, as críticas mais machistas às vezes vêm das mulheres, né? Então acho que não seria Verdade. diferente também nesse tempo, não. Tem um trechinho aqui, ela nunca se casara e, contudo, a julgar pela disfarçada indiferença de seu rosto, ela tinha tido 20 vezes mais paixões e experiências do que aqueles cujos amores são trombeteados para o mundo inteiro ouvir. Eu falei, gente, ela já Uhum. estava com o Instagram lá. Então, já tá, tinha os jornaizinhos da época lá que corriam Aham. pelos. Agora tem é todo cheio de detalhes, assim, quer dizer, a minha percepção, né? Quando chega o carteiro, né? O carteiro chega e tampa todo o espelho, ele ocupa rapidamente todo o espelho, não faz som, mas ela fala assim, de repente essas reflexões que estavam sendo feitas são encerradas violentamente, mas sem nenhum som. Então, aquela forma grande, negra, tal, que esboçou, ele deixou aqueles
aquelas coisas marmóreas ali de cinza e rosa, né? Aí no final desse parágrafo ela diz: o homem tinha trazido o correio. O homem tinha trazido o correio. Então chamou atenção para o fato de ser um homem. Quando é ela que está vindo, ela vem delicadamente, passo por passo, meio que pedindo licença, cortesmente, para chegar até o espelho, né? Eu achei que ela está colocando diferenças entre homem e mulher, né? Nessa hora. Zu, a Vera quer falar, mas depois da Vera, eu tive um insight aqui agora desse agente, mas a Vera está com a mãozinha levantada há um tempão. Vamos lá, Vera. Mas se você quiser falar primeiro, pode falar, porque se for mais próximo do que está sendo dito, pode, eu cedo a minha vez para você e depois eu falo. E Vera, eu posso falar, mas não porque esteja próximo, mas é muito rápido. Isso. E é uma coisa que bateu aqui agora. Eu acho que a gente está lendo a gente como nós, mas eu li um parágrafo aqui que eu li a gente como agente da Inglaterra vitoriana, que é esse aqui, ó. A verdade deve existir. É porque eu estou lendo no celular e eu não consigo ver. Ih, caramba, fechei. Você está aí, Zu, com esse A verdade deve existir? Sim, a Você pode. verdade Meia deve hora antes, existir. começa meia hora antes. Liu, me ajude aí. Que parágrafo é e que página é do. É É na página... segunda É na página, segunda meia página. hora antes, a dona da casa, Isabela Tyson. Aí você vai lá para o meio. Era, contudo, estranho que, tendo-a conhecido por todos esses anos, a gente não fosse capaz de dizer, no que concerne a Isabela, qual era a verdade. A É, gente. foi exatamente nessa parte da leitura que eu li agora como agente da Inglaterra vitoriana, entendeu? Conheciam ela há tantos anos, né, com esses Aham, floreios todas, mas a gente não As poderia dizer. pessoas. Exato, as pessoas. Eu reli, eu estava relendo aqui pedaços do texto e eu achei que ficou melhor, mais confortável para minha leitura, Pode ser. porque me incomodou esse agente, eu confesso. Achei o conto aham. fantástico. Acho um conto misterioso, porque o primeiro parágrafo, ou melhor, não sei se é o primeiro ou o segundo, eu devia ter impresso, mas minha casa está em obra, eu não consegui imprimir, enfim. É, É muito complexa essa cena de dizer que a casa estava vazia, mas estava cheia de criatura e criaturas bicudas e com isso e aquele, né? E depois lá no final ele faz uma coisa com a mente dela. Mas Uhum. eu estou um pouco como a Mara, um pouco emudecida. Realmente é muito visual, é muito cinematográfico, mas eu fiquei achando que esse agente pode, em alguns momentos, é, ler como a sociedade, entendeu? Era só isso, Vera, tá vendo? É, um, é, um, é uma possibilidade de leitura, mas não é nada muito, muito importante. Bom, eu achei interessante porque eu ia falar sobre essa questão da verdade, mas não começando por ela, entendeu? Começando lá por cima, acho que é no primeiro parágrafo, essa palavra, né, me foi muito forte para mim. A borda estava amputada, né? E ela E, repete, né? Ela é, usa Sim. duas a vezes. borda dourada a amputava. Essa amputava foi muito forte. E eu queria relacionar isso à verdade, né? Exatamente, porque eu acho que a amputação, aqui no caso da verdade, quer dizer, é impossível você ter uma verdade completa, né? E sempre que se amputação aqui no sentido de que algo não fica enquadrado, né? Nunca fica enquadrado. Ela até diz assim, acho que aí eu vou pular do amputado, quer dizer, que é uma imagem que você não consegue ter plenitude dela porque a borda
a amputava, né? Então, essa imagem, relacionando com a questão da verdade que ela falou, né, a verdade deve existir. Deve existir uma possibilidade de nós conhecermos todos esses aspectos, né, das pessoas, do mundo, mas deve, mas em seguida, mas deve existir um muro. Eu acho que o que é, assim, que seria esse muro, né? Quais são as coisas que nos impedem não estou nem falando de verdade como uma verdade plena, mas de ter acesso, né, a quem seria essa Isabela, quem somos nós, quem são as coisas. E no fundo, no fundo não, desculpe, no final, que ela tudo aquilo que ela imaginou, ela era rica, ela era aquilo, ela teve muitos amores, aí isso tudo fica nu, né? Ela fica nua, não havia nada, estava perfeitamente vazia, não tinha pensamento algum, quer dizer, é, tudo aquilo que ela construiu como imaginação e tudo isso voltou. Aí ela se torna uma velha, cheia de veias e linhas, com o seu nariz empinado. Desculpe, mas eu me lembrei do Oscar Wilde, sabe? Aquele, aquele retrato de Dorian Gray, né? Que no final, quando ele vê é, quem ele era, né? Uma coisa pavorosa. Ah, mas é interessante, porque é o espelho e... Não, ele não era o espelho, né? Era o quadro. Sim, era o Mas, quadro, mas... o final, né, é terrível, né? O que que mostra no final? Desfaz toda aquela imagem, né? E ela não tinha amigos, não tinha pensamento. Então, isso me veio uma associação com o Oscar Wilde, entendeu? Dorian Gray, sabe? Uhum. Apesar dele não ter sido citado aí como um escritor que a influenciou, né? Eu não sei também, não, mas eu achei que nesse momento eu associei com Quando a, ela era, acho que ela era bem jovem ainda, quando ele é preso, né? Por a- conta de homossexualismo. ele ficou 2 anos preso, né? Que é um Então absurdo. tem. Como está tudo fixo no espelho, é na verdade um quadro, né? Que você tem também. Se pode interpretar assim. Eu gostei da sua lembrança, Vera. Tá bom. Eu li pela primeira vez, então pode ser que eu tenha outra interpretação, mas o que eu vi agora foi essa palavra amputado e que eu associei com a verdade, a impossibilidade de você ter uma imagem completa, plena, né? Sempre são fragmentos, sempre são. Alguém aí falou das caixas, né? Uma caixa, outra caixa, aí você vai revelando, e no final esse espelho terrível, né, que mostra, quer dizer, essa coisa que eu acho que você tinha falado, né, dessa imobilidade, né, o que nada se move ali, aí vem essa também uma imagem de que não tem nada, não tem amigos, não tem. É isso. Essa frase que vem a seguir, né, Vera? Aqui estava a mulher em si. Essa é a verdade, né? Isso. Essa frase Exatamente. Eu acho interessante. que é atravessada por essa questão da verdade, no sentido do que você É, pode, né, conhecer. Exatamente. Onde que está essa é frase lá no finzinho, lá no finzinho? Peraí. É. é a sexta linha de baixo para cima. Tá, peraí, vou chegar lá. Eu tô aqui eu fiz um download, sabe, aqui do. Então, eu tô tendo que ver aqui no computador mesmo. É a sexta. Pode ler onde que está? É isso que Nossa. você falou, tudo caía dela, nuvens, vestido, cesta, diamante. Tudo que a gente tinha chamado de trepadeira e convólulo. Ah, me perdi. Aqui estava o muro duro por baixo. Aqui estava a mulher em si. Ela ficou nua sob aquela impiedosa luz e não havia nada. Isabela estava perfeitamente vazia. Não tinha pensamento algum,
não tinha amigos, não se importava com ninguém. Quanto às cartas, eram contas a pagar. Vejam só, ali postada, velha e angulosa, cheia de veias e de linhas, com seu nariz empinado e sua nuca enrugada, ela nem sequer se preocupou em abri-las. As pessoas não deviam deixar espelhos pendurados pela casa. E olha só que interessante, né? Porque quando ela fala aquele trecho da verdade deve existir, aí ela fala, mas deve existir um muro, né? Eu não estou aqui com trecho. E aí você acabou de ler exatamente isso. Aqui estava o muro, duro por baixo. Aí, né, naquele trechinho da verdade, aqui que tinha sido lido, a verdade deve existir, mas aí tem o muro, deve existir o muro. Aí aparece esse muro de novo no fim, né? É. Tem em alguns escritores que falam de verdade uma parede, ela usa o muro, né? Eu acho que em alguma tradução, inclusive, entrou a verdade, tem que ter uma parede, né? Ô, Zul, desculpa, eu tô dando umas bolas fora do que dentro, mas repare, eu li agora um trecho que eu queria ler aqui em voz alta para a gente pensar, e eu acho que eu estou mais apaixonada pela narradora, pelo narrador, do que pela Isabela, por causa de um trechinho aqui. Eu juro que eu quero conhecer o narrador dessa história. Aham. Está me encantando mais do que a protagonista. Vou explicar o porquê. Tem uma parte aqui que é assim. Ela estava pensando, talvez, que devia encomendar uma nova rede para os morangos, que devia enviar flores para a viúva de Johnson, que era hora de ir fazer uma visita aos Hipsley em sua nova casa. Essas eram coisas sobre as quais certamente falava durante o jantar, mas a gente estava cansada das coisas sobre as quais ela falava durante o jantar. Esse narrador que diz que está cansado das coisas sobre as quais Isabela falava durante o jantar, me parece uma pessoa interessantíssima, porque está vivendo naquela época e está denunciando a futilidade, os diálogos civilizados que rolavam naquela sala. E aí ela Sim. fala, aí o narrador fala assim, ou a narradora, ou sei lá, era seu ou a Virgínia, né? Ela e seu bando. De repente, esse agente pode ser a Virgínia e seu bando. Ela diz assim: era seu mais profundo estado de ser que a gente queria captar. Olha que narrador interessante. E colocar em palavras, num outro momento ele fala também, assim, E verter em palavras. verter em palavras, é. Aquele estado que é para o espírito o que é a respiração para o corpo. Gente, essa frase é muito linda. O Sim. estado que anima uma pessoa é o estado que analogamente, é a respiração para o corpo. Então, esse narrador está interessado no que de mais profundo move aquela criatura, que, para mim, ouvindo vocês falando, lendo e relendo, me interessa mais esse narrador do que a Isabela. Engraçado. Uhum. Primeira vez que isso Ele acontece. é o narrador que quer entrar, né, para ver a essência, né? É, E se decepciona no final, porque não tinha, né? e não Lavou tudo, tinha. ficou nada, é. Mas É, eu também concordo com você, Lorena. É muito bonito isso. Ele está buscando, é, que é a Virginia Woolf, né? que é Ela lê Virginia. Dostoiévski porque ela gosta muito desse aprofundamento na psicologia do personagem. Ela está tentando descobrir o que é a Isabela por dentro. Eu acho É, fantástico, assim. E também nessa época, eu até coloquei na Freud está aparecendo, as teorias de Freud, ela publica Freud. sim. Então, né, junta os. Narrador investigativo, né, que vai tirando essas Isso, camadas sociais, ele é isso muito aí. Aham, gostei. isso mesmo. Mas é um texto que tem que ler duas, três, quatro, Não, cinco vezes. tem. Muitas, né? Esse texto não é. Eu li dezenas de vezes, gente, e é, cada vez que eu leio, eu descubro uma outra coisa. É um detalhezinho, uma coisa. Você vai ligando uma coisa com outra, né? Sensacional sua escolha, Azul.
Como Ah, sempre, obrigada. uma leitura brilhante, Foi uma escolha mesmo, uma leitura tão... Muito sensacional. Que boa. voz doce você tem, Zulmira. É Obrigada. fantástico. Você devia fazer teatro, sabe, mulher? Você faz? Quem sabe? Olha, essa entoação que você dá é muito doce, é muito Virgínia, sabe? Obrigada. Há uma melancolia que vinha às vezes. Eu já tinha lido de tarde. Aham. E aí eu estava acompanhando aqui, de vez em quando eu parava de ler para te ouvir. E vinha essa melancolia doce, muito, muito comovente. Muito Maravilhoso. obrigada, Leo. Obrigada. Muito Agradeço a bom. vocês todos. A Camila já está aqui para falar, ó, gente, está na hora. A Camila chegou, parou o papo. Mas Não. foi muito bom, os comentários foram bons. Eu, assim, recomendo que vocês leiam, sugiro, né? Eu não recomendo que vocês leiam mais, porque esse É, conto realmente é de uma riqueza, sim. é uma coisa assim. Eu, Toda conto é palavra que tem um significado, tudo você junta aqui, ali. Nossa, é impressionante. a quantidade de imagem É, que vem, assim, é uma coisa é, impressionante, assim, muito é bom. É muito, cinematográfico. Zulmira, é, Zulmira, foi maravilhoso a sua escolha do conto, a sua apresentação, os comentários de todos. Foi uma noite Obrigada, Maria ótima. Alice. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada a todos. Obrigada, é Zulmira. muito bom. Vamos ficar agora, vou ficar saboreando esse conto aí É, muito tempo, porque é muita coisa mesmo. esse Zulmira, conto pede um grupo, né? Esse conto dá vontade da gente fazer um grupo com Zulmira para ficar dizendo, olha, depois. É, Fica- ficar Verdade, comentando Ló. depois. Agora eu pensei isso, agora eu pensei. Ah, pode Não, a colocar gente lá no não sexta, para, a né? gente não para de pensar. Ouvindo, Oi? Sim. Sumira, eu amei. Desculpa, eu não posso abrir. Eu estou com o celular e ainda não cheguei à minha casa, mas assim, eu amei e fiquei encantada com a sua intimidade com a Virgínia. Parece que vocês sempre foram amigas. A biografia é lindíssima, muito bem lido, eu amei o conto. E assim, só reiterando a fala da Lorena, eu vi um narrador e assim, onisciente, onipresente, sabe? Bem um personagem quase Deus, sabendo tudo da Isabela. Eu gostei bastante, muito, muito. Obrigada, Ivone. Obrigadão. Muito bem escolhido. Um beijo enorme, boa noite para todos. boa noite, Boa pessoal. noite. Beijo para Lu, todos. obrigada, foi Obrigada. maravilhoso. Obrigada, Boa noite. Rosinha. Eu senti falta da sua voz. Depois Eu li você só faz, uma vez, eu fiquei receosa de falar. depois você faz o seu comentário comigo, tá bom? Faço sim. Beijo grande, gente. Boa sexta-feira para todos. Beijo, bom Para fim de você semana para também. todos. Boa Obrigada, noite. Zulmira. Igualmente. Parabéns, Obrigada, Zulmira. Beijos. Parabéns, Vânia. Viva o IEL. Viva o Viva. IEL. Gabriel. Tchau, Elisa. Tchau. Obrigada. Ô, Elisa, você também ficou quietinha, mas gostei que você veio. Tchau, muito obrigada. Tchau.